professoras, coordenadoras pedagógicas, diretoras, educadoras que atuam nos pátios e também nas cozinhas e toda a comunidade educativa que trabalha na educação infantil. Que bom que estamos aqui na 8ª jornada, que vai versar sobre relações étnico-raciais e de gênero na educação infantil. Eu sou Jussara Santos, coordenadora pedagógica da rede e atualmente estou na divisão de educação infantil. Então, para nós iniciar este vídeo, terá o objetivo de pensar educação para as relações étnico-raciais na infância. E para começarmos este tema, que é muito caro, que é muito importante, que é muito necessário para o fomento de práticas antirracistas, eu vou trazer alguns conceitos. O primeiro conceito é racismo. O professor Silvio Almeida, ele fala que nós vivemos numa sociedade marcada pelo racismo estrutural. E o racismo estrutural, que a gente conversa tanto hoje, diz muito mais respeito a esse construto social racista, essa organização racista que organiza a sociedade brasileira, E aí é possível a gente perceber no nosso dia a dia, quando a gente sai, quando a gente vai num restaurante, quando a gente olha quem são as pessoas que estão em espaços de poder e as pessoas que estão em espaços de serviços que tantas vezes são desvalorizados socialmente. Então, o racismo, ele advém dessa estrutura onde existem hierarquias. E tal qual foi organizada a sociedade brasileira, a população negra e todos os outros povos racializados, no caso aqui do Brasil, então, seja a população migrante boliviana, a população migrante haitiana, dentre outras nacionalidades, são racializadas, Quem não é branco é racializado e por isso sofre racismo. Acho que esse é um conceito muito importante para a nossa discussão e a gente precisa compreender, ter uma compreensão assim severa de que não existe racismo reverso, porque numa sociedade, considerando que o racismo ele pressupõe essa hierarquia, onde um está acima em relação a outrem, a população branca é a população hierarquicamente superior, privilegiada. E aí, a partir deste conceito e da nossa compreensão de que existe racismo no Brasil, em São Paulo, e infelizmente também no interior das nossas unidades educacionais, nós precisamos compreender e pensar as nossas práticas. Bom, e aí, professoras, professores, qual que é a nossa primeira oportunidade de pensar práticas antirracistas na educação infantil? É a nossa carta de intenções. Lá no começo do ano, quando nós estamos planejando, pensando e trazendo uma série de intenções para o nosso ano, é a primeira oportunidade que nós temos de relembrar. Precisamos nos preocupar com a educação antirracista. E como que isso pode aparecer, Quando você então está pensando as suas intenções, quando você está pensando todas as atividades, as vivências, as interações, os contextos educativos que vocês vão pensar para e com as crianças pequenas, é importante que se tenha um compromisso com a educação antirracista. Também algo importante a dizer, professora, é que quando a gente pensa em educação para as relações étnico-raciais, nós não estamos pensando exclusivamente na população negra, mas nós estamos pensando nos povos indígenas, nos povos migrantes e também na população negra. Você sabia que atualmente na nossa rede tem uma média de 8.300 estudantes, bebês, crianças e estudantes, jovens e adultos migrantes na nossa rede? E por volta de 40% desse número são bebês e crianças pequenas que estão conosco na educação infantil. Então é preciso pensar a educação para as relações étnico-raciais para além da população negra, mas pensar também a população indígena, a população migrante e todos aqueles grupos que são racializados, como nós bem falamos. E aí, como pensar um cotidiano antirracista? Como pensar as vivências antirracistas dentro do espaço? Então vamos começar falando do espaço.
Dá uma volta pelo seu espaço e observa as representações que tem nas paredes, que tem nas portas, nos murais. Bebês e crianças pequenas, negras e de outras nacionalidades, elas são representadas nas paredes, elas estão, né? Quando então eu olho, lave as mãos, representado por bebês e crianças negras, indígenas, migrantes dos diversos, das 105 nacionalidades que nós recebemos. Em que medida esse espaço, ele revela essa diversidade? Aí tem algo muito, muito, muito peculiar da educação infantil e muito importante. É preciso romper de uma vez por todas com o lápis cor de pele. É verdade que processos formativos devem considerar processos, esperar, né, uma compreensão, mas o lápis cor de pele, a gente precisa conversar sobre ele, mas ele não pode mais existir, né? Considerando que nós vivemos numa sociedade onde existe uma diversidade de fenótipos, como é que eu vou elencar um lápis como sendo cor de pele? Cor da pele de quem? Do Matheus, do Vinícius, da Mariana, da Vitória? De qual bebê? De qual criança? Então, te sugiro, porque né, se a gente tira uma coisa, a gente precisa colocar outra no lugar. Eu sugiro que a gente reflita sobre lápis, cores de peles. Quais peles? A pele de todo mundo. Como fazer isso? Então, primeiro eu vou conversar com a diretora aqui, que vai nos ouvir, né? A diretora que cuida da verba. Vamos pensar em investir, né, na compra de giz, de lápis de cor, cores de pele. Já existe, né, uma diversidade de caixinhas que vem com 12, com 15, com 20 cores de peles. Então, nós precisamos investir nesses materiais. E além disso, professora, você pode pensar na realização, na confecção de cores. E aí pode ser com base de argilas, tintas, materiais que podem ser misturados até chegar na cor da pele da criança. Aí você pode guardar num potinho, aí pode ser o nome da tinta, cor da pele do Vinícius, cor da pele do Matheus, cor da pele do Brian, cor da pele da Mariana, cor da pele da Jussara. Aí terão aí as tintas cores de pele. E toda vez que a sua criança, que o seu bebê pequeno for convidado a pintar, ele vai usar a cor da pele dele. De repente você pode colocar até uma foto no potinho, né? A cor da pele do Matheus, a foto dele. Pra gente pensar, né? Além do lápis cor de pele, quais são as literaturas que levamos para os bebês e para as crianças bem pequenas? Nós levamos uma diversidade de livros onde existam personagens negras, autores negros, ilustradores negros. É preciso que esses bebês e que essas crianças pequenas compreendam que existe também autores que escrevem, escritores, né, que escrevem livros infantis. E além dos livros, existem as bonecas, os bonecos, as fantasias que a gente leva, tem também das poucas personagens negras. Vamos olhar para os nossos contextos e pensar, além de negros, né, tudo isso que eu falei, indígenas, migrantes, na literatura, nas fantasias, nas histórias que a gente conta, que a gente ouve, nos vídeos, nos pequenos, curtas e longas que se fizerem necessários, existe essa diversidade. Então vamos pensar em contextos antirracistas. E quando a gente pensa nesses contextos, é preciso lembrar que a educação antirracista precisa ser uma premissa e não xenofóbica, precisa ser uma premissa de janeiro a janeiro. Ah, Sara, mas agora, como assim de janeiro a janeiro, se nós não estamos na escola em janeiro? Nem todas, né? Então as diretoras estão, as coordenadoras pedagógicas estão, as educadoras da limpeza estão, da cozinha. Nós precisamos pensar em contextos antirracistas no planejamento. Nós precisamos pensar nesse espaço, nesse lugar, nesse ambiente que se perfaz, né, pela vida das pessoas. Precisa, desde janeiro, pensar nesse contexto antirracista.
E aí, nós precisamos pensar em a responsabilidade é de quem? Eu não sou negra, qual que é a minha responsabilidade nisso? A educação antirracista, ela é uma premissa de janeiro a janeiro e ela é responsabilidade de todas aquelas e todos aqueles que se dizem educadores da primeira infância. Uma vez que essa perspectiva do lugar de fala, e aí é um conceito que precisa ser mais amplamente estudado, e que eu convido vocês a lerem a Djamila Ribeiro, né, o que é lugar de fala. Mas o lugar de fala é de todos, porque o lugar de fala ele não vem numa perspectiva de tirar a oportunidade de grupos versarem sobre alguns temas, mas sim considerar estes povos que historicamente não têm lugares de fala, mas lembrando um convite, aprofundem a leitura nesse conceito. E outro, todas vocês, professoras, coordenadoras pedagógicas, educadoras da limpeza, educadoras do pátio, diretoras, são responsáveis pela educação antirracista e têm lugares de fala. Para finalizar, é premissa básica e muito importante que a gente considere a diversidade de bebês e crianças, que a gente traga a democratização dos afetos, do toque. Eu convido vocês a lerem, está no material, o trabalho da Fabiana Oliveira. E ela traz dados alarmantes de que bebês, sobretudo meninos negros, são menos tocados, são os últimos a serem trocados. Nós precisamos olhar para isso e democratizar afeto. O cabelo crespo, que não é ruim, que não é difícil, é o cabelo crespo. Ele também merece afeto, cuidado, toque. E por fim eu faço um convite a você, professora, diretora, coordenadora pedagógica, todas as educadoras, que a gente consiga potencializar, possibilitar contextos educativos, investigativos, interessantes para todas as crianças, todos os bebês, e que a educação para as relações étnico-raciais, sobretudo a educação antirracista, seja uma preocupação nossa de janeiro a janeiro. Ótima jornada, bons estudos e um grande abraço.